A última forma de representar os números negativos é a que é conhecida como complemento a 2, tá? Então, o nome do complemento a 1, só para acrescentar uma informação que não passei no vídeo anterior, é que a gente poderia obter cada bit fazendo 1 menos o bit da palavra original para realizar, né, ou seja, operar o complemento a 1. E a gente sabe que a subtração seria aquela conta de, por exemplo, 3 menos 2, né? Quanto falta em 2 para chegar em 3, né? O que é que eu preciso complementar em 2 para chegar em 3? Então, como eu estou fazendo um 1 menos o bit, estou tentando descobrir em quanto eu tenho que complementar o bit para chegar em 1. Então, por isso que o nome é complemento a 1, tá? E o complemento a 2, nós vamos ver logo na sequência que ele tem também uma relação com o complemento a 1. E ele é o que é mais abundantemente utilizado para representar números negativos, tá? Inclusive atualmente. Isso aqui é uma representação muito antiga, mas muitas máquinas atuais operam ainda usando números inteiros negativos representados em complemento a 2. E por que isso funciona tão bem, né? Porque nós vimos na aula passada que para 4 bits um somador ele funciona como se ele estivesse no módulo 16. Ou seja, nós vamos operando e os valores vão crescendo sucessivamente em magnitude até que se chega no maior valor de magnitude possível com 4 bits, que é o 15, né? Então, se nós estivermos representando a soma com o mesmo tamanho das palavras de entrada, que é 4, existem alguns valores de 4 bits de entrada que vão superar 15. Mas, por exemplo, se eu somar 14 com 13, eu daria 27. E 27 não é representável por 4 bits. E como é que funciona o somador? Ele começa a dar a volta, certo? Quando ele chega em 15, que é o máximo valor que ele pode dar, ele dá a volta, então ele trabalharia numa forma de módulo, né? Então aqui seria 15, que seria 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O resultado que apareceria para nós seria 11. E 11 é o 27 no módulo 16. Então esse somador ele opera como se ele estivesse numa aritmética modular. De forma geral, a aritmética modular de um somador de n bits é no módulo 2 elevado a n. Tá? Só que a gente está olhando aqui só a sucessão, certo? A gente não está olhando a antecessão. A gente sabe que na reta dos inteiros, normalmente a gente coloca o zero na origem e os valores positivos para a direita e para a esquerda os valores negativos. Quando eu olho para esse ciclo, eu estou pensando só na sucessão como se fosse horária, que equivale mais ou menos à sucessão para a direita na reta dos inteiros, né? Então a ideia do complemento a 2 é eu olhar para os dois lados e fazer um certo equilíbrio. Então, quando eu volto aqui, ao invés de eu pensar em 15 como 15, eu pensar em 15 como menos 1. Tá? Então, quando eu parto de zero e ando para a direita, eu vou no sentido horário, nesse ciclo dos valores do módulo, eu vou indo para os números positivos. E quando eu circulo esse ciclo no sentido anti-horário, que seria análogo a eu andar para a esquerda aqui na minha reta dos inteiros, eu vou indo para os valores negativos. É evidente que 15 vai continuar sendo representado como 1, 1, 1, 1. Só que o significado de 1, 1, 1, 1 não vai ser mais o seu valor em binário, que é 8 mais 4 mais 2 mais 1. Ele vai passar a ser, por convenção, menos 1. O 14 vai passar a ser menos 2, o 13 vai passar a ser menos 3, tá? Isso porque no módulo 16, menos 1 é congruente a menos 1 mais 16. Tá? E as nossas operações elas vão funcionar corretamente na aritmética modular. Como ela funciona corretamente na aritmética modular, se eu fizer um remapeamento, né, ou seja, chamar 15 de menos 1, 14 de menos 2 e assim sucessivamente até chamar 8 de menos 8, as minhas operações vão dar corretas
utilizando os números positivos e negativos, tá? Então, o que eu faço? Eu chamo esse membro direito aqui do complemento a 2 de um determinado valor, tá? Então, o complemento a 2 de x é menos x mais 2 elevado a n, tá? Então, por exemplo, aqui no caso de 4 bits, qual seria, por exemplo, o complemento a 2 de 5, que é 0, 1, 0, 1. Complemento a 2 de 5 é menos 5 mais 16, que dá 11. Então, o complemento a 2 dele vai dar aqui o 11, e eu vou chamar esse 11 de menos 5, que vai ser o seu oposto, tá? Tanto é que se eu somar um com o outro, tá? Se eu somar o complemento do número com ele, vai dar o 16. E a gente sabe que na aritmética modular o resto de 16 com relação a 16 é zero. Então, o complemento a 2 ele funciona como um oposto a um certo número. Porque quando eu somar o número com o oposto, vai resultar em zero. Porque o somador ele funciona de forma modular, tá? E aí eu falei para vocês para relembrar aqui essa fórmula, tá? Essa identidade aqui com relação ao complemento a 1, tá? A gente pode dizer aqui então que como o complemento a 2 é menos x mais 2 elevado a n, eu posso isolar aqui o menos x, né? E dizer que, aliás, eu posso isolar o 2 elevado a n aqui. 2 elevado a n vai dar x mais o complemento de a1 de x mais 1. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, vai ficar mais x. X menos x vai dar 0. Mais o complemento de x mais 1. Então, sobra só o complemento de x mais 1. Tá? Então, eu posso obter o complemento a 2 fazendo o complemento a 1 somado com 1. Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente fez do 5, a gente viu que dava 11 usando essa ideia aqui. Tá? Mas se eu pegar agora o 5, que é 0, 1, 0, 1, e fizer o complemento a 1 dele, que vai ser inverter todos os bits, vai dar 1 no 0, 1 no 0. Tá? Se eu pegar 1 no 0, 1 no 0 e somar 1, vai dar 1 no 0, 1 no 1. 1 no 0, 1 no 1 é 11. Tá? Então, eu vou representar o menos 5 como sendo 1 no 0, 1 no 1. Tá? Então, aqui é um quadro resumo de todos os valores com essas representações distintas que a gente viu hoje, que é o sinal magnitude, complemento a 1 e complemento a 2. Tá? Então, em todos eles, a parte positiva coincide. Tá? Então, eu peguei um número qualquer escrito em binário. E, independente de qual seja a representação dele, dentre essas que nós estudamos, se eu souber que o bit mais à esquerda dele é 0, ele vai ser considerado positivo e basta eu fazer a leitura dele como se ele fosse um número binário. Tá? Já se o bit mais à esquerda dele for 1, eu tenho que saber em que representação ele está para eu conseguir fazer essa leitura. Tá? Então, a gente viu que tem duas formas de eu fazer essa leitura aqui no complemento a 2. Tá? Então, no complemento a 1, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, 1 no 1 no 1 no 0, basta eu inverter tudo, vai dar 0, 0, 0, 1, que é 1. Então, esse aqui, que é o complemento a 1 dele, tudo invertido, é menos 1. Tá? Já para eu conseguir descobrir quanto é que vale isso aqui em complemento a 2, eu tenho que inverter, depois somar 1. Para descobrir quanto é que vale o oposto dele. Então, eu inverto tudo, vai dar 0, 0, 0, 1. Quando eu somo 1, dá 0, 0, 1 no 0, que é 2. Então, se o complemento a 2 dele dá 2, é porque ele é menos 2. Tá? E a gente viu aqui que nesse ciclo tem um meio termo aqui, que é o 8. Tá? Só que como o 8
ele tem o bit mais à esquerda também igual a 1, nós consideramos que ele é negativo, então ele fica representando menos 8, tá? Mas se nós fizermos aqui a inversão dele e somar 1, vai ficar 0, 1, 1, 1, que é 7, mais 1 vai dar 8, tá? Então, o complemento a 2 de menos 8 também dá menos 8. Então, como ele ficou bem no meio aqui do ciclo, ele não tem oposto, tá? Então, nos outros casos, nós tivemos para todos eles, né, tanto no sinal magnitude como no complemento a 1, um mais 0 e um menos 0. Mas no complemento a 2 nós não temos esse par de zeros. Nós temos um único zero. E como consequência disso, nós temos 16 possibilidades de palavras com 4 bits, nós tivemos esse problema de que o 8 ele não tem oposto, ele tem apenas o seu valor negativo. Era isso que a gente tinha para esse vídeo aí. No próximo vídeo a gente dá mais uma aprofundada e já vê alguns circuitos também.